Esse cientista inescrupuloso está criando soldados geneticamente modificados em uma ilha isolada, e essa jornalista junto com ex-forças especiais tentarão pôr um fim a esse experimento. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Far Cry, um filme de ação e ficção científica lançado em 2008. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara não faz ideia de que seu passado um dia retornasse para metê-lo em uma enrascada. Começamos em uma ilha onde um bando de soldados estão em volta de alguns jeeps inutilizados por alguém usando uma tecnologia de ponta, quando um deles sai da mata desesperado, porque algo estava perseguindo ele e tinha finalizado toda a sua unidade. O líder do esquadrão então manda que o cara peça ajuda em uma base que fica próxima, e o soldado sai correndo de lá para cumprir a ordem, deixando os demais para trás. Só que é nessa hora que a criatura encontra os soldados, e eles abrem fogo contra ela, e pensando ter derrubado Cera, um dos caras desafia o monstro, sem saber que esse é o maior erro de todos, já que isso sempre dá ruim, mas ninguém aprende nunca. E assim como era de se esperar, ele vira a camiseta de saudade, assim como os demais soldados. E logo até o cara que foi pedir ajuda é finalizado, e vemos que o ser não passava de um soldado geneticamente modificado pelo Dr. Lucas Krieger, um cientista que conduzia experimentos naquela ilha sacrificando soldados em nome da ciência. E isso que ele fazia deixa o capitão Jason Parker bem descontente, assim como o Max Cardinal, um ex-forças especiais. Em contrapartida, a Katia Chernobyl, o braço direito do Dr. Krieger, parecia bem feliz com os resultados, sempre disposta a seguir as regras do cientista. Já o capitão Parker até mesmo tenta argumentar que isso nunca seria aprovado pelo governo, e que essas cobaias já foram humanas. Mas o cientista nem liga e dispensa o cara, falando que todos ali eram homens de Chernobyl. Depois, o doutor dispensa o capitão e solta uma piadinha para a mulher, falando para o braço direito pedir ao Parker para limpar a sua sujeira, já que ele não estava gostando da maneira como os experimentos eram dirigidos, e continua com a sua pintura normalmente. Do lado de fora, o Parker conversa com o Max, e apesar de nenhum deles estar satisfeito com a liderança do lugar, o ex-forças especiais decide ficar por ali e descobrir mais sobre esse projeto. Longe dali, conhecemos outro ex-forças especiais, o Jack Carver, e depois de ter saído do exército, Jack virou o capitão de um barco, onde ele levava as pessoas para ver baleias. Nesse dia em especial, o Jack estava com um casal que não conseguiu ver as tais baleias, porque a hora dele se esgotou sem que os animais gigantes dessem as caras. Isso deixa o marido bastante bolado. Ele até mesmo tenta argumentar para que o trio fique mais tempo, usando o fato do sotaque do Jack parecer ser alemão, e dizendo como as coisas funcionam por ali naquele país, os Estados Unidos. Só que o Jack nem liga e entra na embarcação para beber uma cerveja, deixando o homem pilotar o barco. Por isso, o casal acaba desistindo de ver as baleias e resolve voltar para o continente frustrado. Enquanto isso, a repórter Valerie Cardinal, que é a sobrinha do Max, está conversando com seu editor sobre justamente o tal projeto dos soldados aprimorados, e ela até mostra para ele algumas fotos que o Max enviou, e o editor tenta persuadi-la a abandonar a busca. Por isso, a Valerie decide tirar férias do trabalho e investigar por conta própria, porque tinha interesse particular naquilo. Já no deck, onde o barco do Jack fica ancorado, vimos que o cara era um grande preguiçoso, o que desagradava muito a dona do ancoradora. Por isso, ela pega o rifle de caça e resolve dar uns tiros em um sino próximo ao barco dele para acordar o homem. E isso acaba dando certo porque ele desperta da sua soneca. E aí, justamente nessa hora, a Valerie chega, dizendo que para onde ia, ela esperava não precisar usar um rifle daqueles, deixando a dona do estaleiro e seu marido bem sem graças, porque a Valerie já tinha marcado hora para um passeio de barco com o Jack, visando ir para a Ilha dos Aprimorados, e logo ela está em alto mar com ele. Lá, a Valerie fala sobre o Max para o Jack, e apela para a parceria que o cara tinha com o tio na época do exército, na tentativa de fazê-lo ajudar ela na missão. Mas inicialmente, o Jack se recusa a dar uma força, preferindo ficar em seu barco, fazendo um churrasco e curtindo a vida enquanto ela corria atrás do tio. Ele até mesmo finge que não conhecia o Max, e só quando ela fala um código dos ex-militares é que ele baixa a guarda. Mesmo assim, o Jack deixa a mulher cuidando do churrasco e se recusa novamente a ajudá-la, aceitando apenas levar a Valerie até a tal ilha à noite, onde ela pretendia se encontrar com o tio. E digamos que não foi uma boa ideia deixar ela cuidando do churrasco, já que ela acabou queimando tudo, deixando ele sem ter o que comer. Ao mesmo tempo, o General Roderick chega na Ilha dos Aprimorados, ficando bastante feliz ao ver o progresso do Dr. Krieger, que podia transformar soldados em verdadeiras máquinas de guerra, com a pele tão forte capaz de aguentar tiros a queima-roupa. No entanto, eles eram bem instáveis, e o cientista não tinha o total controle sobre as cobaias. Isso desagrada demais o General Roderick, que vai embora bravo, principalmente após um dos experimentos quase sair do controle e finalizar a equipe médica. Ele até mesmo ameaça falando que o Dr. Krieger não teria dinheiro para continuar a pesquisa até resolver esse problema. Na mesma hora, o Max dá um mole enquanto envia um e-mail para a Valerie e termina capturado. E digamos que se você estiver trabalhando infiltrado, não dá para passar informações secretas de costas para onde vêm as pessoas. E dá pra ver que esse filme é antigo só porque o pessoal mandava e-mail ao invés de WhatsApp. Aliás, vocês sabiam que esse filme é baseado em um game com o mesmo nome? Pois é, ele é inspirado em uma popular série de jogos de tiro em primeira pessoa, desenvolvida pela Ubisoft e lançada em 2004. O primeiro jogo é conhecido por seus ambientes abertos, jogabilidades imersivas e narrativas que muitas vezes envolvem elementos de sobrevivência e explorações em ilhas tropicais ou ambientes exóticos, sem contar que ele explodiu muitos computadores por conta dos gráficos. Quem
quem rodasse esse game com tudo no máximo na época tinha uma verdadeira máquina. Eu lembro de ter tentado rodar isso aí no meu PC na época e ele ter pedido arrego forte. Quanto ao filme de 2008, ele recebeu críticas bastante negativas e não foi bem recebido pelos fãs do jogo, principalmente pela sua qualidade e fidelidade à obra original, de forma que por muitos a adaptação não conseguiu capturar a essência da série, o que é uma crítica bem comum a muitas adaptações de jogos. Mas de volta ao filme, vemos que o Max estava passando por uma cirurgia no cérebro para se tornar uma nova cobaia do Dr. Krieger, depois de ter sido capturado dando aquele mole. Já à noite, a Valerie e o Jack chegam na Ilha dos Aprimorados, mas o cara acaba deixando a repórter ir sozinha, e ela deixa bem claro que esperava ele ali quando voltasse. Porém é claro que a mulher é pega pela Chernov, por conta dela já saber de tudo, e a Valentona manda um soldado atirar contra o barco do Jack. Por sorte, antes de relaxar para tirar um cochilo, ele vê o rastro do RPG e o ex-militar tem um tempo de se jogar na água antes da sua adorada embarcação ser explodida, e uma cena bem parecida com o jogo. Aí é claro que ele fica bolado, demonstrando todo o seu arsenal, saindo da água e finalizando todos os inimigos brutalmente, além de arrumar um tempo para roubar a roupa de um dos soldados da Valentona. Com isso, o Jack consegue pegar a Chernov e sua equipe de surpresa, derrubando a mulher antes de entrar num carro onde era mantida a Valerie. E aí ele sai explodindo o veículo no passe de mágica. E olha só que coincidência, a Valerie estava algemada e o Jack tinha justamente no bolso uma chave mestra que abria algemas. Ele justifica essa grande façanha do roteiro ao dizer que não saía de casa sem as chaves. Provavelmente ser um ex-forças especiais deixou ele meio paranoico, por isso essa artimanha. Mas enfim, depois do ex-forças especiais foge dali no carro com a Valerie, sendo perseguido pelos homens da Chernov e destruindo mais alguns inimigos após dar um cavalinho de pau e começar a andar de marcha ré para ter uma melhor visão e poder atirar nos rivais, já que a sua companheira ainda estava brigando com as algemas. Nessa hora, a mulher liberta as mãos e o Jack pede que a Valerie ajude, e ela com seu jeito atrapalhado se propõe a ajudar, mas lança uma granada ainda com um pino, que não faz nada, tomando um esporro do Jack. Por isso a repórter mostra que aprende rápido e lança várias outras, porém dessa vez ela retira o pino de uma delas e acaba com o veículo que os estava perseguindo. É aí que um helicóptero surge no céu sobre eles, e a Valerie novamente com seu jeito atrapalhado descobre uma arma no banco traseiro e atira na aeronave prendendo o carro ao helicóptero. Isso tudo bem na hora em que eles chegam a uma ribanceira e o veículo cai na água. Por sorte do Jack e da Valerie, a aeronave acaba se explodindo no processo e eles terminam a salvo debaixo d'água, bem na hora em que a Chernov chega e vê a explosão, mandando seus homens fazerem uma varredura em busca dos dois intrusos. Mais tarde, o Jack e a Valerie chegam em uma cabana abandonada em meio à floresta, e a mulher percebe que o cara foi atingido, mas ele faz pouco caso porque havia sido um tiro só de raspão. Por conta disso, o Jack faz apenas um curativo improvisado, e depois convence a Valerie de que eles estavam muito molhados, e precisavam tirar as roupas para se esquentarem, e ela inocentemente faz ele se virar começando a tirar a roupa. E aí o cara dá aquela espiadinha, e inventa uma desculpa de que eles tinham que ficar de conchinha, sendo que tinham vários cobertores na cabana, e o resto vocês já sabem, né galera? Rolou aquela relaxada para comemorar que eles sobreviveram. E eu me pergunto como é que ninguém teve a ideia de procurar nessa cabana. Será que após um tempo nessa ilha os soldados não sabiam desse casebre bem equipado? Esses caras são bastante incompetentes se eles sabiam, porque o mínimo que eles podiam fazer era uma varredura da área, já que uma ilha seria pequena e fácil de se esconder. O casal só sai da cabana de manhã, e a primeira preocupação do Jack é saber se ele mandou bem na noite anterior. E digamos que de 1 a 10, a Valerie dá a nota 2, deixando claro que o cara foi fraco na relaxada, e isso não deixa o ex-forças especiais nada feliz. É então que um carro com 2 soldados surge, e o Jack se esconde para surpreendê-los, enquanto a Valerie os distrai com a sua beleza, fazendo os militares parar no meio da estrada. E realmente eu não me enganei quando chamei eles de incompetentes. Assim, o ex-forças especiais surpreende os caras, conseguindo descolar um carro, roubando novamente as roupas de um dos inimigos e rumando a base deles, levando a Valerie como sua prisioneira, tudo na intenção de roubar um barco e fugir daquela ilha, mesmo ela se recusando a ir sem o seu tio Max. Porém, mesmo assim, o Jack a convence a ficar escondida, deixando claro que agora era ele quem queria a mulher bem ali quando voltasse com a embarcação. E nisso, o ex-forças especiais faz uma alusão à noite anterior, quando a Valerie mandou que o Jack ficasse esperando no barco dele quando ela voltasse. Ao mesmo tempo, o Capitão Parker tem mais uma briguinha com a Chernov, por conta da fuga do casal na noite passada. Ele diz que a mulher deveria deixar a segurança da ilha com o capitão e seus homens, e focar nas suas habilidades, quaisquer que elas fossem. Mas a Valentona nem liga para as palavras dele, e vemos que até os soldados dela estavam insatisfeitos com seus métodos, porque ninguém ali queria virar vítima dos aprimorados. É aí que a Chernov mostra o quanto era dura, ao falar para os seus soldados simplesmente pegar as suas coisas e sair, já que o homem não estava satisfeito. Mas quando o cara ameaça contar tudo o que sabia, a mulher demonstra mais uma vez o seu coração de aço, ao dar umas cacetadas nele e finalizar o homem com um headshot a sangue frio. Depois ela ainda pergunta se mais alguém tinha algo para reclamar, porém ninguém é louco aqui, e após essa demonstração ninguém mais fala nada, resolvendo ficarem calados. Enquanto isso, um dos homens do Dr. Krieger vê a Valerie se escondendo, através de uma câmera de segurança, e manda 2 soldados para capturá-la. E eu já me perguntava onde estavam as câmeras desse lugar, que não capturaram nenhuma movimentação suspeita, porque geralmente instalações militares, principalmente com pesquisas secretas como essa dos aprimorados, são cheias de câmeras e difícil de invadir, mas essa aqui parece que é bem fácil, é só roubar a roupa de um soldado
dedo e pronto, já tá dentro. Sem contar que o cara que instalou essa câmera é um imbecil ou um gênio, porque ela está apontada para uns tambores completamente aleatórios. Parece até que é costume do pessoal se esconder ali. Mas continuando, quando vê a Valerie na sua frente, a Chernobyl larga um socão na cara dela, provavelmente cheia de raiva pela fuga da moça na noite anterior, e depois a manda até o doutor. Já o Jack tenta roubar um barco de um cara que ia até a ilha levar comida para os soldados, e esse cara é o Emílio. Ele é bastante preguiçoso e falastrão, tanto que ele faz o seu colega carregar o suprimento sozinho com a desculpa de que ele tinha dado um jeito na coluna, mas na verdade o que ele queria era ficar para trás e saborear o seu sanduíche. Aí na hora em que o Emílio dá a primeira mordida, o cara dos suprimentos vai com muita sede ao pote e acaba se engasgando. Por sorte, o Jack chega nessa hora e ajuda ele com o engasgo. Só que pro azar dos dois, o Capitão Parker também chega nessa hora perguntando quem era o Jack, e ao ver uma arma apontada para sua cara, ele responde que estava ali a mando do Max, e o Capitão mente dizendo que o soldado estava morto, pois tinha sido pego espionando. É nesse momento que o Emílio vê o seu lanche caído e faz um movimento para recuperá-lo, distraindo o Parker e fazendo ele ser apagado pelo Jack. E é isso mesmo que você viu, o Emílio enfrentou uma arma porque queria demais esse sanduíche. Ou esse cara é outro gênio incompreendido e só queria criar uma distração mesmo. E pelo que deu pra ver até agora, eu acho que é a primeira opção, hein? Com isso, o Jack e o cara da comida conseguem apagar o Capitão Parker e colocá-lo para fora do barco, na hora em que mais soldados aparecem. Mas por sorte, eles têm a mira dos Stormtrooper e erram todos os tiros, dando o tempo necessário para o Jack sair dali, iniciando uma fuga de barco. Nessa fuga, o ex-forças especiais acerta alguns barris em cima das docas e os joga na água, fazendo com que uma das embarcações exploda, enquanto uma outra lancha com o Capitão Parker os perseguia. E esses também não acertam tiro algum, mas fazem o Emílio cair na água e o Jack tem que dar mais uma de herói e salvá-lo novamente. Aí, ao voltar para dentro, o cara grita de emoção ao ver que o ex-forças especiais estava indo direto para uma plataforma de salto, de onde ele pula e consegue escapar do soldado, ficando fora do seu alcance. E eu não sei por que ele não pulou também, deve ser pelo que vem a seguir, pois a alegria do Emílio dura pouco, ao perceber que ele não tinha se livrado dessa, mas na verdade eles estavam presos ali, e isso se traduz na presença de vários soldados e redes que os impedem de prosseguir. Assim, os dois acabam presos e levados até o Dr. Krieger, e o cientista demonstra já saber de tudo, e sobre o envolvimento do Jack, porque ele tinha colocado as mãos em Valerie, usando ela como uma ameaça contra o ex-militar, falando também sobre usá-lo como parte dos seus experimentos. Depois, o cientista sai da sala e o falastrão do Emílio pede para sentar no chão, dizendo coisas loucas, como o fato de que ele já ia de arrasta para cima, ele preferia ir de forma rápida, como devorado por um tubarão, por exemplo, e eu não sei aonde que isso é rápido. Mas o Jack nem dá atenção a ele mais uma vez. Aí o Dr. Krieger volta para suas pinturas, bem na hora em que a Valerie chega, e vemos que o cara ainda nem tinha interrogado ela, apenas deduziu que o Jack estava ali como apoio da mulher, e primeiramente, ele a culpa por não ter mais um helicóptero, já que a mulher havia derrubado o único que ele tinha, mesmo sem querer querendo. Em seguida, é a vez dela ameaçar o cientista, dizendo que o Jack estava a caminho do continente, e os jornais sabiam da presença dela ali na ilha, e dessa vez, é o médico que ri, pois ele estava com o Jack, e a guarda costeira americana tinha alertado apenas que a Valerie tinha se perdido no mar. Então o Dr. Krieger estava bem tranquilo com relação àquilo tudo. Aí o cientista faz um tour com a Valerie, mostrando as suas experiências, e por fim mostra a ela o Max, o seu maior sucesso. O cara ainda estava meio grog, porque havia saído há pouco tempo da sedação após o procedimento, e não reconhece a sobrinha. Por isso, o Dr. Krieger resolve continuar a sua visita, levando a mulher até onde o Jack estava preso. E aí, ao ver o ex-militar, ela dá um beijo na boca dele, aproveitando a oportunidade para entregar ao cara a chave mestra para abrir as algemas, sem que os vilões percebam nada. E depois ela sussurra para o Jack fazer os malvados pagarem por tudo aquilo. Bom, vamos torcer pro cara não se engasgar com esse negócio. Eu não faço ideia de como ela fez isso. Ou os soldados daqui são muito fracos de revista, ou ela passou esse tempo todo com a chave dentro da boca, falando normalmente com o doutor como se nada estivesse acontecendo. Mas enfim, nessa hora o cientista volta até onde o Jack era mantido de refém, e fala sobre os dois prisioneiros passarem pelo seu processo de aprimoramento. Mas o falastrão do Emílio se desespera, contando que não conhecia nem o Jack e nem a Valerie, o que é uma verdade, diga-se passagem. Porém, isso faz o cientista decidir finalizá-lo por ter ajudado o Jack, deixando o cara ainda mais desesperado. Por sorte, assim que os vilões saem da sala, o Jack põe para fora as chaves, e os dois fogem dali após um pouco de trabalho, porque o Emílio mais atrapalha do que ajuda. É nessa hora que o Dr. Krieger liberta o Max para cima deles, ordenando ao aprimorado que finalize os caras, e ele mostra toda a sua força derrubando os homens, enquanto a Valerie assiste a tudo, tentando fazer algo para conter o tio, mas ela não tem sucesso. Então, Jack tem a sacada genial de mostrar ela para o Max, e ele milagrosamente reconhece a sobrinha, deixando o ex-forças especiais e o Emílio sobreviverem. Aí o cientista percebe que o caldo ferveu, mandando seus comandados liberarem as cobaias 7 e 8 para darem um jeito no Max e nos fujões. Só que esses experimentos, além de tomarem uma surra do Max e dos humanos, eles se mostram fora de controle, finalizando vários soldados do vilão e usando uma machine gun para tentar acertar o Max. Mas por acaso, os tiros acabam libertando os outros aprimorados. E aí a situação fica fora do controle, e o Dr. Krieger corre de volta para suas pinturas, deixando a Valerie sem entender nada. Mas nós entendemos o porquê dele pintar tanto, quando vemos que na
verdade a sua arte eram maneiras de cobrir as fórmulas que o cara usava em suas experiências. Isso faz com que as fórmulas ficassem apenas na cabeça do cientista, tornando ele ainda mais valioso. Do lado de fora, o Capitão Parker tenta organizar as suas defesas, quando o aprimorado surge e luta contra os homens dele. Mas aparentemente, todos eles se esqueceram da regra de atirar no rosto para finalizar o soldado geneticamente modificado, ou eles nem sabiam disso. Os militares ficam o tempo todo mandando os outros atirarem, porém não acertam nada com as suas miras perfeitas, e tomam uma baita surra antes do aprimorado pegar uma arma de um dos soldados, escapando dali ileso. É nessa hora que o aprimorado vê o Jack e parte para cima dele, mas fica sem balas por ter gastado tudo nos homens do Capitão Parker. Por isso ele vai correndo para cima do ex-militar, que por sua vez manda o escandaloso do Emílio se esconder. Desse jeito, o Jack corre do soldado geneticamente modificado, fazendo um pouco de parkour pelas instalações de pesquisa. E o ex-forças especiais usa bastante as passagens de lá, até o momento no qual ele atravessa uma entrada contendo um disco de corte acionado por um laser, com que o Jack consegue partir o aprimorado ao meio, dando um fim ao cara. Enquanto isso, os soldados do Capitão Parker ainda estão lutando contra os homens geneticamente modificados, e levando uma boa surra, até que o chefe se lembra da regra de atirar na cabeça, mais precisamente nos olhos e na boca, mostrando que pelo menos ele sabia dessa regra. Só não sei por que o cara demorou tanto para lembrar. A questão é que com isso, o cara levou os vilões para a lona a fim de salvar um companheiro, mostrando mais uma vez que ao contrário da Cher-9, ele se importava com seus homens. Já o Dr. Krieger entra no modo desespero e acaba vendendo suas pesquisas por telefone para um homem de Xangai, chamado Sr. Masaki, enquanto a Valerie ouve tudo, porque aparentemente o cientista tinha esquecido que ela estava por ali. Então nessa hora o Capitão Parker chamou o doutor pelo rádio, querendo uma extração dali, porque o local tinha sido comprometido, mas é óbvio que o cientista não deixa, porque o capitão e seus homens eram a primeira linha de defesa, e deveriam morrer por ele. No entanto, o Parker se recusa a seguir essas ordens, falando para seus homens correrem para os barcos, enquanto o Dr. Krieger liga para a Cher-9, ordenando que ela acabe com o militar, e providencia uma escolta para o cientista chegar até o pier. Já nas instalações do complexo, o Jack se encontra com outro aprimorado, e também acha um fuzil de um soldado caído, e acaba descobrindo com a arma sobre a regra de atirar nos olhos e na boca. Por isso, o ex-forças especiais não tem muito trabalho para acabar com o cara modificado. É aí que o Capitão Parker chega, e fala como o ex-militar é persistente, resolvendo deixar o Jack sair dali ileso, porque ele não ia embora da ilha sem a Valerie, e o capitão admirava a lealdade dele, pois ela estava em falta por ali. Depois, o capitão ensina ao cara como chegar ao pier para ele interceptar o doutor, e entrega uma arma carregada, já que a do Jack tinha se esvaziado devido ao confronto com o aprimorado. Assim, o Jack sai em busca da amada, deixando o capitão para trás, bem na hora em que a Cher-9 chega com seus homens, e o Parker manda os seus próprios continuarem com seu caminho, informando a ela que mandou eles baterem em retirada, ao contrário das ordens do doutor. Aí, com raiva, a Valentona finaliza o capitão indo atrás dos soldados dele. Essa lealdade cega dela não faz nenhum sentido pra mim, porque a ilha está tomada de aprimorados, e nenhum deles surge nesse momento para enfrentar a Valentona. Ou a Cher-9 se garante muito na regra de atirar nos olhos e na boca, ou ela não sabe como a situação está na ilha. Sem contar que finalizar o cara desse jeito sem ter uma luta é bem sem graça. Mas voltando para a história, a Cher-9 sai por aí acabando com os rivais, e nem mesmo os coletes dos caras servem para algo, enquanto o Dr. Krieger corre para o pier com a sua escolta, com a Valerie ao seu lado. Já o Jack finaliza mais alguns dos homens da Cher-9, além de outro aprimorado, porque ele aparentemente é o único preocupado com isso, já que as duas facções de soldados só pareciam se preocupar com o tiroteio frenético entre si, ignorando completamente a ameaça dos soldados geneticamente modificados. Enquanto isso, o Dr. Krieger liga pelo rádio, pedindo a Cher-9 mais ação, e ela abre passagem para ele. Ou pelo menos era assim que a Valentona pensava, porque na hora que o cientista põe o pé para fora das instalações de pesquisa, o Jack pega ele. É aí que o ex-forças especiais faz o cara de refém, conseguindo momentaneamente libertar a Valerie, mas ele acaba tendo que soltar o doutor para isso, e termina sendo alvejado de raspão, mas não antes de deitar alguns inimigos. Por sorte, nessa hora, o Max surge revoltado, aguardando o momento certo para fazer o seu retorno triunfal, ou ele estava lutando para chegar até ali. O Max então deita vários soldados da Cher-9 que aparentemente se esqueceram da regra dos olhos, e depois sai correndo em direção à Valentona, e ela não se esquece da onde tem que atirar, derrubando o grandalhão. No entanto, isso deixa a Cher-9 muito confiante, e ela se aproxima demais dele, tendo seu pescoço estralado e terminando sem ar. Já o Max acaba sem vida devido ao ferimento no olho, e a Valerie termina sendo arrastada para longe do corpo dele pelo Jack, ao mesmo tempo em que o Dr. Krieger chega no pier sozinho, porque aproveitou a confusão para fugir, só que ele percebe que ali não tem nenhum barco esperando por ele. Então o cientista vê em choque que o falastrão do Emílio tinha roubado a embarcação para salvar o Jack e a Valerie, deixando o doutor para trás bem na hora em que 3 aprimorados surgem para finalizar o seu criador. Aí a gente não vê o que acontece com o cientista depois, mas nós podemos especular o seu destino. Eu acredito que ele foi de vala. E uma rápida curiosidade sobre esse filme é sua trama original, com a inclusão de vários personagens que não estão nos games, como a protagonista repórter Valerie Cardinal, e o vilão cientista Krieger, que está envolvido em experimentos com soldados geneticamente modificados, já que o Krieger não aparece no primeiro jogo, e sim em outro. E no jogo original, o foco está mais nos protagonistas como Jack Carver. Já no filme ele é meio que deixado de lado para dar mais espaço aos personagens citados. Após isso, um tempo se passa, e a Valerie conta ao Jack que recebeu a visita de um homem do
governo com um terno preto, e ele disse que a repórter estava proibida de publicar qualquer coisa sobre a ilha, porque isso era um caso da segurança nacional. Por conta disso, nada do que aconteceu na tal base secreta vazou para o público geral, mas isso não desmotivou a Valerie a continuar trabalhando. É aí que o Jack mostra a ela o seu novo barco, o qual ele comprou com o dinheiro do seguro da embarcação explodida no início do filme, e o ex-militar ainda mostra que o falastrão do Emílio estava trabalhando para ele, como seu novo cozinheiro e marinheiro. Em seguida, a Valerie se despede do Jack com um beijo na boca, dizendo que teria que voltar ao trabalho, e respondendo ao Jack sobre eles se verem com certeza no dia seguinte. Contudo, nada disso deixa o Jack satisfeito, porque o cara ainda estava engasgado só de lembrar do dia em que ela lhe deu uma nota 2. Por isso, o homem pergunta para a mulher se aquilo foi só uma brincadeira, e a Valerie apenas ri e depois vai embora. Já o Jack fica achando que aquilo não passava de uma piada dela, ou a repórter não teria voltado para ele. E encerramos vendo o cara sendo apresentado pelo Emílio aos seus novos clientes, e eles eram ninguém mais ninguém menos que o casal de americanos que não conseguiram ver as baleias no início do filme. Por isso, o Jack foge dali, deixando o Emílio cuidar deles. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Jack? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.